Oi, meu nome é Rebeca Mussolini e estamos começando mais um Mulher Destemida. Oi, oi meninas, tudo bem com vocês? Gente, sério, eu tava com muita saudade de gravar o nosso podcast. Eu tava com muita saudade de estar aqui falando com vocês. Para mim é um privilégio, né, ter a oportunidade de ouvir e compartilhar o testemunho de mulheres incríveis, mulheres de fé, mulheres de oração, mulheres a qual a gente possa se inspirar todo dia. A convidada de hoje, para quem não sabe, Maria Helena é minha tia. E aí, tia, tudo bem com você? Como passou de final de semana? Oi, boa tarde a todos, tudo bem, graças a Deus. Bom, Maria Helena, conhecida como Lene ou Baiana. Porém, gente, tem algo que vocês não sabem. Tan, 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 tan. Gente, Maria Helena é mineira. Ela não é baiana. Tem uma mineira, gente, infiltrada dentro da Bahia. Se passando por baiana, que ganhou até apelido, gente. Como assim? Como que você foi para lá? Conta aí pra gente essa tour aí. Porque até onde eu sei, todo mundo é baiano e só você é mineira. Conta aí pra gente como que era aí a Maria criança, como que a Maria foi parar lá na Bahia, na Bahia não, hein? Como que a Maria foi parar em Minas? Então, gente, é verdade, eu sou mineira de nascimento, tá? Mas eu saí de Minas, eu tinha 3 meses, então, assim, eu não me considero mineira, tá? É só o registro Então foi uma mesmo. passagem só. Tô descobrindo agora, viu, com vocês? Foi só uma Assim, passagem. isso, meu pai, ele foi convidado para tomar conta de uma fazenda lá em Minas. E daí, nesse período, a minha mãe engravidou de mim. E daí aconteceu a gestação inteira e eu nasci na fazenda. E daí, com 3 meses, eles resolveram voltar para Bahia. E eu Mas, criei na Bahia. mas aí foi tudo tio, tudo, meus tio, tudo foi? Ou foi só Não, minha foi, avó? não, Foi todos. a família, foi de mudança. Aham. Passar um período em Minas. Hum, Aí seu avô, no caso, né, ele era caseiro, né? Tomava conta da fazenda. Daí foi nesse período que a minha mãe engravidou de mim, teve, daí com 3 meses eles decidiram retornar. Então, assim, a minha infância foi toda na Bahia, né? então só Fazenda, nasceu, só. aham, Só só nasceu em nasci. Minas com 3 meses, já foi pra lá. E como que era, tia, assim, a infância de vocês sem a internet, sem o celular? Maravilhosa. Eu digo que a minha fase, a minha época, a gente teve infância. Porque, assim, era só brincadeira, né? A gente brincava de pique-esconde, a gente brincava de cordão, de elástico, né? A gente brincava de amarelinha. E como a minha infância foi na roça mesmo, na fazenda, então assim, corria, né, atrás dos animais, subia em pé de árvore, ajudava a cuidar da horta, tomava leite do curral, tomava leite direto do peito da vaca. Coitada da vaca. E aí esse que era mais espoleta, tipo eu, né, ia mais longe, eu também nas cabras, leite de cabra. Ô tia, você acha que hoje o celular, né, a internet, está nos afastando de Deus? É, a ferramenta, né, o celular em si, ele pode sim ser usado para somar no reino de Deus, né, para ajudar a nossa vida espiritual, porque é uma ferramenta que está à disposição, está na palma da nossa mão e, né, que a gente pode tirar muitas dúvidas e pode sim ser edificante. Porém, é como tudo na vida da gente, né, Rebeca? A gente tem que ter um limite, né? Tudo tem que ter um limite, porque se você, tudo que você faz fora de um limite, ou que ultrapassa um certo limite, acaba sendo prejudicial, né? Então você tem que se limitar. Né? Eu vou ficar tantos minutos no celular porque eu preciso do meu devocional, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso do meu momento com Deus. E isso é independente do celular.
É você entrar no seu quarto, fechar a porta e ter o seu particular com Deus. Isso assim, essa ferramenta ela não substitui. E se você não sabe utilizar, ela acaba te roubando. E daí onde que fica, né? Você consegue administrar bem isso ou às vezes você acha que falha? Às vezes eu ainda falho. Eu queria poder administrar, eu tô lutando para isso, administrar ainda melhor. Mas eu sinto que tem momentos que eu ainda falho. Às vezes a gente se pega assim, horas, né? Aham. No celular. E quando vai ler a Bíblia, quando vai orar, já tá com sono. E aí você deixa o tempo mais cansativo Para Deus. para Deus. E o que não é justo, né? Que deveria ser o contrário. O mais A nossa prolongado pra Deus. primícia, o melhor de nós para Deus e o que sobrasse para as redes sociais. Você é das que ora de manhã ou à noite? Ou de manhã e à noite? Eu prefiro orar de manhã. Eu prefiro orar de manhã também. Quando eu acordo Quando eu cedo. acordo. Aham. Meu À momento noite. com Deus é quando eu O acordo. meu também. À noite eu fico muito cansada. E porque assim, eu acho que quando você tira o seu primeiro momento para Deus, a sua primícia, não sei, mas o meu dia ele rende muito mais. E você vai trabalhar, leve, né? sim, você vai trabalhar com o seu espírito já alimentado, entendeu? E você consegue ter umas perspectivas que talvez se você não tivesse passado um momento com Deus antes, você não teria, não conseguiria enxergar. Tia, quando eu nasci, todo mundo já era crente, certo? E quando você nasceu, todo mundo já era crente ou não? Como que foi esse processo aí de conversão? Quando que isso aconteceu? Eu fui apresentada, você já não foi apresentada, já não era crente ali a família. Como que foi esse processo de conversão ali da Maria? Eu sei que começou pela tia Rita, né? É, ainda começou antes. Uma tia que a gente tinha que chamava Duninha. Ela, na realidade, ela foi a matriarca da fé na família. Inclusive, eu acho que ela ainda é viva, tá? Bem velhinha, bem Nem velhinha. conheço essa tia aí. Aham. Ela é Mora bem... lá na Bahia também. Mora em Santa Quitéria, em algum lugar de Santa Quitéria ali. Ela foi a primeira. Daí Ela arrastou depois. Rita. Isso. Não, ela foi uma das primeiras da família, mas Rita não foi através dela. Eu não sei quem que levou Rita assim ao evangelho em si, mas a Rita foi a primeira da família, assim, das irmãs, né? Daí também teve o Vanderlei, que conheceu a Deus antes também. Mas a gente nasceu em um lar normal, não era evangélico. Daí, através do Vanderlei, ele começou a levar a gente para a igreja. Eu tinha 7 anos quando ele levava a gente para a igreja. Foi quando a gente saiu do sítio e foi morar na cidade. Lá em Itaberaba. Para estudar, isso. Daí, Vanderlei, todos os domingos, ele levava a gente para a escolinha dominical. Eu lembro do nome da primeira professora da minha escolinha dominical, Damares. Ela era linda, morena, cabelo cacheado. E aí ela era missionária, Deus ungiu ela missionária. E daí eu lembro, me marcou bastante, porque ela era tão querida, e daí ela foi fazer missões na África. Deus enviou, a igreja enviou ela para a África para fazer missões, e infelizmente lá ela não voltou mais, lá ela faleceu. Ah, ela faleceu. Fazendo missões. Daí me marcou muito. Mas assim, foi uma fase boa, mas daí acabou que meu irmão, Vanderlei, ele foi pro exército, né? Se alistou, foi servir o exército, daí a gente foi morar com nossos pais de novo. E como nem pai, nem mãe servia a Deus, né? Não conhecia o evangelho, a gente acabou se afastando também. Então eu tive uma adolescência normal, né? Assim, sem Deus. Fui para festas, nunca fui de beber, graças a Deus eu não gostava, mas dancei bastante, assim, farriei. Só que com 15 anos, graças a Deus, eu me aproximei de novo, né, de Jesus, aceitei Jesus. E aí foi um processo, né? A gente vem do mundo cheio de bagagens, infelizmente, com pouca idade, mas você já traz alguma coisa. Mas quando você está disposto mesmo a conhecer a Deus, é maravilhoso, né? Porque as coisas vão saindo, Deus vai, né, tirando de você aquele peso, aqueles costumes, e aí você vai entendendo e sua vida vai ficando mais leve. Daí foi com 15 anos que eu voltei mesmo para Jesus. E qual foi a maior dificuldade assim que você tinha? Acho que você também não teve muito. Não, eu não tive. Minha questão era dançar.
Eu era morta por dança. Era dançarina, bailarina. Eu ia em uma festa, não ia para namorar, não ia para beber. Era bailarina ela. Eu ia para dançar até de manhã. Então, assim, acho que foi a minha maior dificuldade, mas, assim, foi tranquilo, graças a Deus, a minha conversão. E com quantos anos você teve o batismo no Espírito Santo? Eu aceitei Jesus com 15, eu fui batizada no Espírito Santo com 17 anos. Eu tinha 2 anos de crente. O meu também foi com 2 anos de convertida. Eu aceitei Jesus com os 15, daí com 16 anos eu batizei, foi rápido. Daí eu comecei a tomar conta de um grupo de adolescentes na igreja, na liderança e na regência. Daí a gente começou a fazer propósito, né? Você já cuidou dos jovens, então? Dos adolescentes. Eu cuidei... Aí, Alice, ó. o adolescente tá precisando. Mas é vigiando. Já tem alguém já. Eu cuidei 5 anos de um grupo de adolescentes. Daí, nesse período, a gente foi fazendo voto, porque tinha muita gente que era novo convertido, né? E queria receber o batismo com o Espírito Santo, que antigamente a gente buscava bastante isso. E daí, a gente foi fazendo campanha uma com a outra. Eu vou orar por você e você ora por mim, para Deus batizar. Daí, eu orei com uma, ela recebeu o batismo. Aí, depois eu fui, orei com a outra recebeu o batismo. E eu nada. Eu ia fazer 2 anos de crente, nada de batismo. Daí eu falei, Deus, misericórdia. Aí na primeira festa dos adolescentes, daí no segundo dia da festa, Deus me batizou com o Espírito Santo. Aí foi uma benção. E daí foi isso daí, né? Eu recebi o batismo com o Espírito Santo, eu tinha 17 anos. Ô tia, mas aí tipo assim, você falou em línguas e rodou, caiu no chão? Não, Quantos detalhes? Falei em línguas. Deus me batizou com línguas estranhas. Você já entendeu alguma coisa que você falou em línguas? Ou você nunca entendeu? Não. Nunca entendeu? Não, porque daí seria um dom, né? De interpretação de aí línguas. Aí tem que buscar de novo. Isso, um dom. Ô tia, e na época do começo da sua conversão, que nem eu vejo lá na igreja, a Josefa sempre fala que naquela época o pessoal andava um monte pra ir pra igreja, que o pessoal não olhava o relógio, que o pessoal, sabe, buscava mais. É de fato verdade? Então, Rebeca... A busca era maior? A busca era maior. Eu ainda não fui desse tempo que ela fala, de não olhar o relógio, né? Porque eu acho que isso tem mais anos. Mas assim, quando a gente entrava na presença de Deus, ainda que fosse 2 horas de culto, mas era 2 horas de culto, entendeu? Você não tinha curiosidade de uma outra coisa, entendeu? A gente ia a gente ia para uma vigília, é bem diferente as vigílias de hoje que eu vou. Eu até, assim, eu acho bem estranho. Porque na minha época, mesmo de jovem, vigília era oração e louvor e palavra. Não tinha essas pausazinhas para lanche, sabe? Para outras coisas. Não tinha. Era diferente. A gente ia para a igreja para orar. E aí, não era questão de você colocar o joelho no chão 10 minutinhos, não. Você colocava o joelho no chão e esquecia. Aí, na hora que o irmão batia a campainha, que era o sininho que ficava em cima do púlpito, da igreja levantava, daí louvava um hino e daí tinha uma palavra. Aquela palavra acabava, joelho de novo. Então, assim, a busca era maior e a gente via Deus operar de forma maior na igreja, porque a gente se dedicava mais. Que não é que ele não opera ainda hoje, Sim. né? É que a gente não busca o suficiente. Isso mas mesmo. Ele ainda opera, ele ainda faz milagres. Sim. É que a gente não busca mais, né? É porque ele continua sendo Deus, né? A gente aqui às vezes relaxa na busca, muitas das vezes. Ô tia, que nem, o que te fez entrar no Ministério dos Jovens hoje? Então. O que te fez escolher? Então, é até estranho, né? Porque... Eu acho que tem a ver com os adolescentes. É até estranho, né, gente? Porque aqui vos fala tem 45 anos, então... mas assim, foi o ministério que eu me identifiquei, Rebeca. Eu tive um convite do Ministério da Dorcas, eu fui até em uma reunião, mas assim, não sei, o meu coração queimava pelo Grupo Regenerados. E daí eu sei que a escolha foi desse jeito, Foi uma escolha de coração, assim, pelos Regenerados. Ô tia, eu lembro que uma vez você falou que
que tinha algum demônio lá na casa da avó, quando a avó se converteu. Alguma coisa assim. A conversão da avó, né? Que era 2 demônios, não sei o que, Damião. Cosme e Damião. Você já expulsou algum demônio, tirando dessa vez? Fisicamente, você fala? Colocando a mão e expulsando. Assim Em sonho. Em sonho já, em revelação já. Fisicamente, sozinha. Só essa vez. Que eu me lembre, não. Isso. Mas você quer falar um pouco sobre isso? Quero entrar nesse assunto. Para você lembrar, né? Porque assim, não foi fisicamente. Aconteceu quando meu pai faleceu, né? Meu pai faleceu e daí minha mãe, ela ficou muito triste e ela estava definhando, emagrecendo muito, perdendo muito peso. Daí eu já era evangélica, minha mãe ainda não era. E aí... Quantos anos você tinha? Eu tinha... Meu pai faleceu, eu tinha 18 anos, eu devia ter uns 19 anos. Daí a gente começou a ficar preocupada com ela, então eu pedi minhas férias no serviço, que eu não morava com ela na época, eu já morava em Salvador, com a minha irmã Vanúzia. Minha mãe? Isso, a mãe da Rebeca. E daí o que acontece? Eu pedi férias e fui ficar um tempo com mãe. Só que antes de eu ir para lá, eu estava orando para que Deus salvasse ela, né? Porque na conversão do meu pai, graças a Deus também orando, Deus ele me usou para salvar o meu pai. E eu tinha certeza da salvação dele. E agora a minha preocupação era com a minha mãe, né? Daí eu viajei, e antes disso eu fiz um período de oração, fiz uma campanha de madrugada, pedi a Deus para me revelar, para me revestir, me mostrar o que estava acontecendo. E viajei, eu e uma amiga, Alessandra. Com 19 anos já tinha essa mentalidade, né? Já, porque o evangelho de antigamente realmente era diferente. Era diferente, né? Daí, na realidade, eu não morava mais com a sua mãe na época, eu morava com a Silvia. Sua mãe já estava... Casada com o pai. Com seu pai, já não estava mais morando com ela. Daí essa amiga minha, que eu morava com ela na casa dos pais dela, porque na realidade, assim, a sua mãe, ela saiu de lá, ela veio e eu fiquei para estudar. Aí eu fiquei com essa família que era da igreja para estudar, para terminar os estudos. Aí eu viajei, a gente viajou, ela foi comigo, a Alessandra. Quando a gente chegou lá em casa, na primeira noite a gente não dormiu. A gente ficou em um quarto, na casa de uma amiga que... a casa da mãe não tinha quarto sobrando, né? Porque ainda tinha os filhos dentro de casa. A gente dormiu na casa de uma amiga, na mesma rua. E a gente não conseguiu dormir. E daí eu tive uma luta espiritual muito grande no primeiro dia. E aí de manhã a gente acordou e foi um ciclo de oração. Procurou onde que tinha um ciclo de oração na cidade. 19 anos. E nós fomos pro ciclo de oração. Chamei ela, ela falou que não ia. Eu falei, então mãe, eu tô indo, tá? Aí ela, tá bom minha filha, pode ir. Aí eu fui pra igreja, daí quando a gente voltou... Ficou à tarde e tal. E aí à noite, nessa segunda noite foi pior ainda. Nessa segunda noite aí sim eu lutei assim com Satanás cara a cara. Praticamente a noite inteira. E daí Deus me revelou tudo o que estava acontecendo. Porque a gente perguntava à mãe e ela não respondia. Ela falava, não filha, tá tudo bem, eu só não quero ficar dentro dessa casa. Eu não quero mais ficar nessa casa, porque essa casa lembra seu pai. Só que não era aquela casa de agora. Não, era uma casa da esquina, que era a nossa, primeira casa. A branca, que fica numa esquina assim que desce pra casa da Zene. Uhum. A primeira casa de cima era nossa ali. Na época ela morava ali. Daí ela falou só que não queria ficar na casa, mas não falava. Daí nessa noite Deus me revelou o que estava acontecendo. Deus me revelou, sabe o quê? Eu entrava na casa da mãe e aí a mãe estava no fundo lavando roupa no tanque. Aí conversando muito assim. Daí eu entrava na cozinha, chegava na porta do fundo, que eu olhava, eu via uma pessoa toda enroladinha assim, ó, todo assim, atrofiado no cantinho, e mãe conversando. Daí eu entrava e falava, mãe, tá conversando com quem? Ela falava, seu pai. Aí eu falava, meu pai? Ela falou, filha, seu pai todo dia vem conversar comigo. Aí eu falei, como assim, mãe? Aí ela falou, vem dar benção ao seu pai. Daí quando eu desci, que eu olhei, aquele bolinho assim, atrofiado, com o rosto mesmo e o corpo do meu pai. Atrofiado assim no canto e conversando com ela. Daí eu falei, mãe, ele não é meu pai.
Aí ela falou, filha, seu pai vem todo dia conversar comigo. Misericórdia. Desse jeito. Daí eu falei, mãe, não é meu pai. Não é meu pai. A senhora está conversando com um demônio. Ela falou, meu Deus, menina, não fale isso de seu pai. É o espírito do seu pai. Eu falei, não é. Misericórdia. Não é o espírito do meu pai. Daí eu fui pra cima. Ele veio pra cima de mim. E aí eu falei, quem é você? Quem é você? Quem é você? No sonho. No sonho. Deus me revelando. Aí ele, eu sou seu pai, eu sou seu pai. Eu falei, você não Olha, é. chega, me arrepio. Você não é o meu pai, você não é o meu pai. Daí Deus me deu uma autoridade. Daí eu fui pra cima dele, coloquei o dedo assim na cara dele e perguntei, quem é você? Olha, chega, me arrepio. Até hoje eu me arrepio quando eu conto essa experiência, com 19 anos. Quem é você? Daí ele deu uma girada assim, ó, no quintal, girou assim, ó, onde que ele Não, tava. redemoinho. Girou, e aí separou. Aí foi onde eu vi 2 demoninhos pequenos. Misericórdia. Daí no sonho Deus falou comigo, Cosme e Damião. Olha, tia, me arrepiei até as pernas agora. Quem que alimentava Cosme e Damião? Mãe. Porque mãe tinha um altarzinho onde tinha um monte de santo. São Judas Tadeu, Cosme e Damião. E ela botava água, e ela acendia a Chega, me vela. arrepio. Desse jeito. E aí Satanás fez o quê? Enganou ela. Pegou a forma de pai e ficou ali, ó. Por isso que ela não comia. Ela estava sendo oprimida dentro da própria casa dela e achando que estava conversando com meu pai, com o espírito do meu pai. E daí naquela hora ele veio para cima de mim com muito ódio, com muita fúria, tentar me enforcar, pegar assim em mim para me destruir, me enforcar. Daí eu falei, tá repreendido em nome de Jesus, e clamei o sangue de Jesus. Clamei o sangue de Jesus, aí expulsei ele e acordei. Acordei tremendo. Meu corpo tremia inteiro. E falando em línguas. E aí minha colega do lado, o que foi? Daí eu falei, eu já sei tudo o que está acontecendo com mãe. Ela falou, sério, Maria? Eu falei, sério. Deus me revelou tudinho, Alessandra, o que Satanás está fazendo com mãe. Ela falou, amiga. Eu falei, agora eu vou orar e de manhã eu vou conversar com ela. Aí ela falou, isso mesmo. Aí eu tirei um período de oração, de madrugada, deitei. E aí no dia seguinte eu conversei com a minha mãe. Aí eu cheguei lá e falei assim, mãe, ela colocou a mesa, né, o café e tal, a gente tomou café. Daí eu falei, mãe, eu queria conversar com a senhora. Ela falou, pode falar, filha. Aí eu falei, não, mas é um assunto sério, senta aqui. Aí ela sentou. Daí no que ela sentou, eu falei, mãe, essa noite Deus me mostrou que tá vindo um espírito aqui conversar com a senhora e dizer que é meu pai. Isso tá acontecendo, né, mãe? A senhora tá conversando com o pai, tá vendo o pai dentro de casa? Ela começou a chorar. Ela falou, minha filha, seu pai vem todo dia conversar comigo. Misericórdia. Olha como Satanás é sujo. Falei, mãe, não é pai. Daí sabe aquela passagem que tem na Bíblia, eu não vou lembrar agora onde que está escrito, mas que fala do rico Lázaro, de Lázaro e do pobre, que um morre, né? O mendigo morre, daí vai pro seio de Abraão, daí o rico morre, e daí ele fica tentando que o mendigo dê água para ele. E aí onde que a Bíblia fala que existe um grande abismo entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos, e que quem está em um lado não pode passar para o outro. Que daí é quando o rico pede ao pai Abraão que mande Lázaro, que é o mendigo, falar a família dele, entendeu? Que realmente o inferno existe para ele se converter. É onde Lázaro, onde a Bíblia fala que existe um abismo. E eu li esse versículo para ela e expliquei. Falei, mãe, a senhora está vendo aqui o que a Bíblia fala? Quem morreu não vem aqui, mãe, não pode. Deus não permite. Existe um abismo entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos. Não tem como. Quem já morreu, vem conversar com a senhora. Quem está conversando com a senhora é 2 demônios que a senhora tem ali no seu altar. Ela, não, minha filha, é meus santos. Eu falei, não é, mãe. No sonho Deus me mostrou que o demônio é Cosme e Damião. É ele que está escravizando a senhora dentro da sua própria casa. A senhora precisa aceitar Jesus, a senhora precisa tirar essas coisas da sua casa. Daí convidei ela para ir para o culto
comigo à noite. Ela não quis ir comigo na assembleia, mas graças a Deus uma vizinha dela ia para a Universal, convidou e ela foi nesse mesmo dia. E ela aceitou Jesus na Universal. Foi para a Universal, aí quando voltou, aceitou Jesus. Aí me falou que ia ficar indo, mas sim, pouco tempo ela foi na Universal. Daí já começou a ir para a igreja na Assembleia. E graças a Deus nessa viagem foi bem produtiva, porque Deus salvou ela e ela ainda deixou eu tirar os santos de dentro da casa dela. Olha só como que Deus age, né? Porque era uma idolatria, né? Ela alimentava, né? Ela adorava, ela colocava vela, ela colocava comida, ela colocava água. Ela rezava naquele altarzinho ali, ó, todo dia. E você sabe que não é fácil mexer com isso na vida de uma pessoa, né? Porque era o Deus dela, né? E como que você converte a pessoa assim? E assim foi Deus, porque eu fiquei uma semana lá. E em uma semana Deus salvou ela e ela permitiu que eu tirasse. Ela falou, não, minha filha, pode tirar. Tira tudo, coloca num saco, pode jogar tudo no lixo. Eu não quero mais dentro da minha casa. E tá até hoje firme, né? E hoje ela é. Mais firme, às vezes, até que nós. Mais firme que nós, graças a Deus. Firme na rocha. É isso aí. Ô, tia, e tipo assim, você desde nova, né, sempre serviu algum ministério, sempre esteve em algum ministério, né? Até lá, quando estava na Batista, você era obreira? Isso. Já foi ungida obreira? Não, na realidade não tem uma unção, né? Eles separam. Tipo auxiliares. Auxiliar de obreiro. Isso, eu fui separada para servir como obreira. Mas aqui em Maringá ou já teve essa oportunidade lá na Bahia? Não, na Bahia eu não servi como obreira. Na Bahia eu servi como dirigente de ciclo de oração. E tipo assim, você, por sempre estar envolvida ali nos ministérios, né, sempre estar ali com alguma coisa, porque eu acho que a gente tem que estar sempre envolvido, né, na igreja, Sim. Com as coisas da igreja. E devido a isso, dizer assim, entre aspas, uma consequência são as retaliações, né, tipo, o grupo de louvores, ou até quem fica na porta, eu acho que recebe alguma retaliação. Tem alguma coisa, alguma ocasião que aconteceu com você que você fala assim, cara, isso aqui só pode ser porque eu tô ali na regente da oração, ou ali até mesmo com jovens, alguma retaliação assim que você lembra que foi muito forte? Vou dar um exemplo comigo, né, que nem quando foi pra mim orar pra aquela menina lá na igreja, lembra? Uma semana antes, eu fiquei recebendo visita de vários demônios diferentes. Pombagira, espírito mirim, me enforcando, tentando me enforcar de noite. E daí, quando chegou no último dia, que foi Deus falou pra mim que era orar pelaquela pessoa, que Deus estava me preparando para orar pelaquela pessoa. Então foi uma certa... Igual daquela vez também que eu orei pra ela na célula, só que eu orei do meu banco. Aí eu falei assim, tia, eu tô sentindo um cheiro de cerveja, parece que eu tomei banho de cerveja. Eu lembro. Sabe? Essas duas é retaliação, não é? Sim. Essas duas retaliações, assim, eu lembro que me marcou muito. Qual foi pra você? Então, Rebeca, eu acho assim que esse tipo de experiência a gente vive a depender do ministério que Deus tem na nossa vida. Eu já falei a você, eu nunca tive essas experiências que você tem. Eu não tenho. Eu sinto mais assim, eu sinto peso. Vai de ministério, né, de chamada. No meu caso, Deus me mostra muita coisa em sonho. Eu lembro de uma vez que Erivaldo, Deus me acordou, eu acordei desesperada de madrugada e era como se eu estivesse vendo. Eu sonhei com ele entrando com uma moto embaixo de um caminhão. Mas eu vi, era como se eu estivesse vendo. Era um sonho que é uma revelação. Você tá vendo aquilo dali. Daí eu acordei de madrugada, meu Deus, meu coração acelerado, tremendo, e ajoelhei, e orei, repreendi, clamei, aí de manhã eu liguei para ele. Daí quando eu falei com ele, ele chorou. Ele falou, minha irmã, se não é Deus, hoje de manhã era a notícia que vocês iam receber. Porque realmente eu ia entrar embaixo de um caminhão e eu não sei como que eu não entrei. Até agora eu não sei como que eu não entrei debaixo daquele caminhão. Olha. Ele estava vindo de uma festa
de madrugada, bêbado, dirigindo uma moto, e ele entrar embaixo de um caminhão. E ele disse que Deus deu um livramento a ele que ele não sabia explicar. E aí ele chorou bastante. Eu aconselhei ele que ele voltasse para Jesus, mas infelizmente naquele momento não foi a decisão dele. Então assim, e aí uma experiência mais recente foram com os filhos dele mesmo. Eu estava orando há um tempo atrás, uns 2 meses atrás, eu acho. Mais uns 3 meses, né? Mais, um pouco mais. 2 meses foi em dezembro. Eu estava orando pelos filhos dele. E na hora, quando eu mencionei o nome, eu senti um peso, sabe? Um peso muito grande assim sobre mim. Como se alguém quisesse me parar, sabe? Me fazer sentir para me parar de orar. Mas naquela hora Deus me tomou com muita autoridade, eu clamei, e é como se eu estivesse sentindo assim uma sombra assim, passando, tentando me tirar do foco ali. Então eu sinto mais essas coisas como retaliação. Eu não sou muito de ver vultos, de sentir cheiro. Vejo preguiça, vejo pombagira, vejo lagartixa grande. Eu vejo tudo, filha. Eu vejo tudo quanto é demônio. Cada um tem uma estrutura. E eu sempre falava, Deus, eu não quero ver nada, porque eu não aguento ver nada, filha. Hoje eu vejo de tudo. Vejo mulher de calça jeans, cabelo comprido, atrás do guarda-roupa. Pombagira. Uma vez eu vi uma mulher de uma calça jeans colada no corpo. Colada. Um jeans escuro. E uma blusinha assim de alcinha, meio que regatinha assim, coladinha no corpo, e um cabelão preto comprido batendo na bunda. Misericórdia. Um anãozinho, já vi um anãozinho. Já vi uma lagartixa preta do tamanho da porta. Depende do chamado, minha amada. Isso que eu falava que não queria ver nada. E já que você tocou no assunto do meu tio, né, que você teve esse sonho aí com ele, essa revelação... compartilha um pouquinho com a gente. Eu já sei da história, né? Mas compartilha aí com as meninas que estão em casa um pouco sobre essa parte aí da vida do meu tio, que é recente, tem o que? 1 ano e pouco, né? Theo tem o que? 2? Maio faz 2 anos, né? Vai fazer 2 anos em maio. Compartilha com a gente, com as meninas que estão em casa, porque às vezes alguma mulher, alguma mãe, né? Tá passando por alguma situação parecida e fala aí pra gente um pouquinho como que foi essa parte aí da vida do meu tio. Infelizmente, né, assim, infelizmente também, né, servir a Deus é por escolha, servir a Deus é por amor, servir a Deus é por espontaneidade, né? Deus ele não criou robô. Deus ele criou seres humanos inteligentes, com capacidade de pensar e de tomar suas decisões. E para isso também, né, Rebeca, Deus ele nos deu livre-arbítrio para fazer as nossas escolhas. Porque não seria por amor e não seria de coração se a gente servisse a Deus de maneira forçada, né? E não é assim que Deus quer que nós o servimos. Então, infelizmente, o meu irmão, ele chegou a uma fase da vida dele que ele se afastou de Jesus, né? E ele deixou de servir a Deus. Mas a gente nunca deixou de orar, né? De apresentar ele na mão do Senhor. E por conta disso, ele recebeu vários livramentos, né? Um desses foi esse que eu falei da moto, né? Mas assim, inúmeros outros livramentos o Senhor deu a ele. E no ano de 2023, né? Infelizmente, aconteceu uma fatalidade. Mas Deus, ele não deixa os seus enganados, né? O Senhor, ele é fiel e ele cuida daqueles que a gente apresenta a ele em oração. Porque o que acontece? Só para explicar, a minha avó sempre orou, né, pela conversão do meu tio. A família inteira, né, que é crente. Uhum. E a sua Mas eu acho que por ela, por ser mãe, né? Sim. Porque assim, o meu tio, ele já foi convertido, ele já foi da igreja, ele era profeta, né? Ele entregava as coisas. Deus já vem profecia. E a minha avó, né, sempre orou pela salvação dele. Porém, a salvação de Deus era da alma. Né? Porque ele até chegou a revelar pra minha tia Rita, né? Que ele salvaria
um dos nossos. Sim. Mas até então a gente estava entendendo que era o quê? Salvar ele daquele acidente que aconteceu. Sim. Então, Sim. quando aconteceu o incidente, a gente estava assim, não, eu falo por mim, não. Eu descansei. Não, ele vai sair dele, eu nem vou esquentar minha cabeça. Aham. Eu nem vou esquentar minha cabeça com isso, porque tá tudo certo. Tia Rita já falou que vai salvar, e é isso, e ponto, acabou. E daí, o tio morreu. É. Aí que a gente foi começar a entender. Aí teve toda aquela situação na casa da avó, que a gente foi, né? Ele faleceu. Teve um incidente na quinta-feira de madrugada. Isso. Ele ficou consciente ainda, né? Na sexta tarde ele operou, né? No final da tarde. Aceitou Jesus. Sim. Antes de operar. Aceitou Jesus depois do incidente, logo. Assim que ele chegou no UPA, uma pessoa que estava lá, que era evangélico, dos enfermeiros, fez o apelo. Conversou com ele, fez o apelo, ele voltou para Jesus. Aí ele fez a cirurgia, aí ele veio a falecer na sexta-feira, 7 e pouco da manhã. Que daí no sábado. Não, sábado a gente já tava lá, tia. Eu trabalhei na sexta. Que daí eu pedi 4 dias de folga no serviço. Sábado, domingo, segunda, terça a gente voltou. E quarto eu já tava trabalhando. Então foi na quinta-noite. Quinta-noite que ele teve o incidente. Isso. Aí na sexta-feira, 7 e pouco da manhã ele faleceu. Que eu vi no laudo. E daí meio-dia minha tia me avisou. Daí nós viajamos à tarde. Aí nós viajamos à noite, 8h30 a gente já tava no aeroporto. Isso. Aí a gente encontrou com a tia Rita. Isso. Aí a gente encontrou com a tia Rita, 2 horas da manhã a gente tava lá. Né? Fala pro pessoal como que foi, depois que o meu tio faleceu, aquela situação que teve lá na casa da avó. Foi uma pastora lá, e daí ela, né? É que assim, quando a minha mãe ela estava buscando muito essa questão da salvação do meu irmão em oração, Deus ele falou com ela claramente que o meu irmão, que o filho dela, né, o seu filho é filho da promessa, né? E ele é filho da salvação. Porém, se ele não vier pelo amor, ele vai vir pela dor, né? Mas ele é filho da salvação. E minha mãe descansou. E realmente a palavra do Senhor ela se cumpriu. Ele teve N oportunidades de ir pelo amor. Inclusive, assim, ele visitava a igreja praticamente toda semana, toda quinta-feira. Ele e a Cleide iam para a igreja. Só que na hora do apelo ele não voltava. Então, assim, quando Deus usou uma pessoa para falar com a minha irmã dentro da circular, ela estava vindo do trabalho. Aí Deus falou, aí quando ela desceu no terminal, uma irmã falou com ela que Deus estava mandando dizer a ela que ia salvar um dos dela naquele dia. Daí foi no dia do incidente com meu irmão. E o salvar que a gente descansou e pensou era que ele ia ficar bem, mas não era. Né? Deus estava cumprindo. Não era da carne que Deus estava falando, né? Deus estava falando da libertação do espírito, da salvação mesmo de alma, né? Que é o mais importante. Que seria o que a gente estava pedindo a Deus, que salvasse ele. E daí aconteceu que isso, né, depois da morte dele, do sepultamento, no dia seguinte a gente recebeu um pessoal em casa e uma pastora da cidade foi lá ver como que a gente estava, a família, e fez uma oração. E no momento da oração, Deus ele confortou muito o coração da gente, porque Deus ele falou que ele cumpriu a promessa dele, né? Que Erivaldo estava descansando e que ele era filho da promessa. Então, assim, a gente tem que entender que muitas das vezes a nossa vontade não é a vontade de Deus, né? E a vontade de Deus ela é perfeita, boa e agradável. Ainda que pra gente no momento foi difícil, é difícil ainda falar sobre isso, né? Tá muito recente, ele era o caçula, deixou um filhinho de menos de 1 ano, uma menina de 14 anos, então assim... Na época o Theo tinha 4 meses, eu lembro, né? Então. E a Manu tinha 12. Não, 11? Não, ela fez 15, né? Tinha 13. Então ela tinha 13. 13 anos. E daí, assim, não foi um momento fácil, mas a gente pode... eu agradeço a Deus hoje. Por quê? Porque eu sei que se ele tivesse estrutura de servir a Deus aqui na terra, Deus não teria levado ele. Né? Deus não teria levado. Só que Deus sabia que ele não ia ter estrutura para continuar na presença de Deus. Então, Deus, ele preferiu salvar a alma, porque o compromisso de Deus é com a alma da gente, é com o nosso espírito, né? Então, assim, foi um momento difícil, mas hoje nós conhecemos a Deus e, né, servimos a Ele, sabemos como que as coisas de Deus acontecem, e nós
agradecemos a Deus, porque em todos os momentos o Senhor ele foi fiel, né? Ele foi fiel levando ele, salvando e também confortando o coração da minha mãe, explicando, né? Porque Deus ele não faz nada sem explicar. E meu tio né? era uma pessoa boa, né? Ele era uma ótima pessoa. Sim. Ele não era uma pessoa má, uma pessoa que fazia o mal, uma pessoa que, né, era rancorosa. Não, ele era uma pessoa boa. O que ele gostava de fazer era tomar a cervejinha dele, né? Essas coisas que era o que ele gostava de fazer, que ele não conseguia E abandonar. aí tava preso, né? Mas ele não era uma pessoa De uma má índole. que passava as pessoas para trás, Muito que pelo contrário. roubava as pessoas. Ele, muito pelo contrário, Muito ele pelo ajudava, contrário, aham. gostava de ajudar, ia me... No sepultamento dele tinha mais de 3.500 muita pessoas. gente, muita gente. Né? Então, Eu assim, lembro que eu gravei. ele trabalhou em uma empresa a vida inteira, então, assim, ele era muito querido. Ele era. E, E assim, subiu do zero, né? Começou como aprendiz e passou por todas as etapas e chegou na gerência. Então, assim, Deus Degrauzinho honrou. por degrauzinho. Deus honrou, mas, assim, foi uma experiência pra Humilde, gente. continuou humilde, Sim, sim. né? Não deixou subir pela cabeça. Ô tia, e você acha que a gente vai reencontrar os nossos familiares lá em cima? Porque, tipo assim, eu não entendo, né? Mas, tipo, você acha que a gente vai reencontrar o tio de novo e vai ter, tipo, esse sentimento de... ai, tio, que saudade de você! O que você acha e o que você entende disso? Então, Rebeca, assim, eu entendo que a gente vai reencontrar sim, né, os nossos familiares. Agora, eu acho que a gente não vai ter esse sentimento de família, entendeu? Esse sentimento, assim, humano, né, desses sentimentos humanos que a gente sente hoje. A gente vai saber sim que quem que ele é, vai ter essa consciência, mas eu entendo que a gente não vai ter esse sentimento, né, de família, assim, de que era irmão. Porque esse sentimento é humano, né? Sim, aí todos lá nós todos seremos irmãos em Cristo, né? O sentimento de fraternidade, mas em Cristo. Eu entendo dessa forma. Tia, e você, né, que tem uma filha, a Duda, né, minha prima, que ela é super envolvida com a igreja, né? Ela serve o louvor, ela é da dança, ela é da salinha. Pra você, como mãe, qual que é a sensação vendo sua filha no caminho certo? Vendo que sua filha tá ali servindo em ministérios, vendo que sua filha tá, sabe, ali, que você plantou a sementinha anos atrás e hoje você colhe o que você plantou. Como mãe, qual que é essa sensação? Eu não tenho palavras. Eu não tenho realmente palavras para descrever, assim, só Deus faz isso, né? Porque a gente sabe que não é todas as mães que vivem isso, né? A gente viu, por exemplo, ali a minha mãe mesmo, viveu isso um tempo, né? De os filhos não estar na igreja. Meu irmão ali até serviu por um tempo, mas depois se afastou. Eu fiquei no mundo muito tempo, né? Bebi. Eu acho que Deus me converteu na época certa, porque, ó, minha mãe foi viajar. Imagina minha mãe preocupada. Uhum. E eu com esse carro, Sim. bebendo do jeito que eu bebia. Então Deus, ele fez ali direitinho, né? Então minha mãe já não teve nessa experiência que nem você tá tendo. Hoje minha mãe vive agora, né? Sim. Mas antes ela não teve. E você? Assim, é uma das coisas que sempre que eu me ajoelho eu agradeço a Deus, porque Deus sabe, eu tive um relacionamento assim muito tumultuado, né, o casamento. E eu passei por muita coisa, então Deus ele trouxe para mim uma fase de calmaria. E assim, na minha estrutura, porque filho, família é a nossa base, né? Primeiro Deus e segundo a nossa família, filhos. Então, assim, Deus ele trouxe um tempo de muita calmaria e graças a Deus, eu louvo a Ele por tudo que Ele tem feito na vida da minha filha. Hoje ela até no grupo das irmãs ela canta. Ela tá na igreja o tempo inteiro e assim, não é que eu force, não é que eu fale, tá entendendo? É dela. O prazer dela é estar na igreja, é fazer a obra de Deus e assim, ela é uma menina muito centrada, apesar da pouca idade ainda que tem, né, 20 anos, mas é bastante esforçada, é centrada, nunca me deu trabalho com nada, graças a Deus, e ver ela servindo a Deus e assim, por amor,
não tem preço, né? Não tem como falar como que eu me sinto, mas assim, é gratificante. Tia, pra gente já chegar no fim, uma pergunta surpresa ali. Porque eu não sabia que você tinha sido líder ali dos adolescentes, né? Ô tia, qual que é um conselho que você dá para as meninas solteiras? Porque assim, não é fácil, né? Não é fácil a gente esperar em Deus, na pessoa certa, é muito difícil. Que nem eu até tava comentando com a Dai, né? Pra mim, o período mais difícil ali é quando cai o pagamento. Que daí a gente tá com dinheiro na conta, a gente quer sair, a gente quer desbravar. Não é afastar de Deus, tá? Mas a gente quer sair e aí a gente se coloca um pouco em risco, né? Qual que é um conselho que você deixa para as mulheres sobre esperar em Deus? Na Boa. pessoa certa. Aí eu vou falar pra você uma frase que eu uso pra mim também, tá? Que assim, ruim não tá pra quem tá solteiro. Ruim tá pra quem casou errado, né? Então, se a gente parar pra pensar nisso, a gente já vai conseguir eliminar 90% do nosso problema, né? Porque a gente tá no caminho certo. Você tá solteira, você tá com sua independência, você é uma menina bonita, você é nova, você é inteligente. Girl power. Você serve a Deus, você tem visão, entendeu? Você tá na presença de Deus. Então, assim, hoje você tem tudo a seu favor, Rebeca. Né? Uma pessoa que serve a Deus hoje, e uma menina que está esperando em Deus, ela tem tudo ao seu favor. Então, o que é que ela tem que ter bem claro na mente dela? Primeiro, ruim não tá para mim que estou solteiro. Eu estou esperando em Deus e Deus tem o melhor para me dar. Ainda que seja 1 ano, 2 anos, 10 anos. Mas quando vier... porque o tempo de Deus não é o nosso. Mas Ele conhece a nossa necessidade, né? Eu falo porque tem coisas que acontecem na nossa vida em 1 ano, na sua em 2, na minha em 3 e por aí vai, né? Porque depende também de como a gente deixa Deus trabalhar, né? O grande segredo é esse. Então. Né? Se a gente quer que as coisas Não, mas eu tô deixando, tia. Então. Eu tô deixando, só faz 3 anos. O grande segredo é esse. Tô deixando. Mas pense comigo. Você disse que tem 3 anos deixando. 3 anos deixando. Tá, mas me diz uma coisa. Você acha que nos 2 primeiros anos você deixou mais ou você deixou mais agora no último ano? Mais agora. Mas é porque, tia, antes Deus tinha que trabalhar em outras coisas no vaso. Mas é isso. Não Você é tá um entendendo? processo isolado. Ele trabalha no vaso em um todo. Não é que nem Paulo? Não. É que nem Paulo, sim. Em um processo, em um todo. Cada né? ano ali foi alguma coisinha. Sim, e aí conforme o que ele deixou, né? E o último na vida do Paulo foi o espinho na carne, que Deus falou, esse vai ficar. Paulo não casou. Porque, não. Aí Deus disse, esse espinho na carne vai ficar porque eu te conheço, Paulo, eu não vou tirar. A minha graça, Deus, tira esse espinho da minha carne. Não, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, é isso aí. É pensar assim, meninas, ó, ruim não tá pra gente que tá solteira, não, tá? A gente tá no caminho certo, a gente tá esperando em Deus. E Deus vai mandar o prometido. Aleluia! Esse ano eu vou casar, já falei, né? Aí, amém, ó. E ruim tá pra quem casou errado e tá tendo que orar e pagar preço, né? Porque aí já é outra situação. Porque Deus ele só vai trabalhar quando a pessoa que ela tá orando deixar. Então, vamos continuar firme, esperando no Senhor e tendo certeza que o melhor de Deus está por vir. Aleluia! Aleluia! Ai, chegamos no fim do nosso podcast. Mais um dia aqui gravando com mulheres incríveis, mulheres especiais, mulheres de exemplo. Tia, eu gostaria de te agradecer por ter topado participar aqui do podcast. É uma honra receber vocês aqui. E é isso, meninas. Uma boa noite, fiquem com Deus. Não se esqueçam de curtir o vídeo, comentar, compartilhar, porque às vezes, através do testemunho da minha tia, outras mulheres podem ser edificadas e transformadas, né? Porque assim, se uma conseguiu, eu também posso. Se ela conseguiu, eu também posso. É essa a mensagem que eu tenho pra dizer pra vocês hoje.
Beijão e até a próxima. Beijo, Tchau, tchau. tchau.